Meus queridos irmãos, graça e paz, louvado seja o nosso Pai Celestial, e sem se esquecer que códigos da vida são códigos de sabedoria. Olha, nós estamos falando sobre esperança escatológica. Louvado seja Deus pela sua palavra que nos traz iluminação, esclarecimento a respeito de algumas coisas que muitas vezes está confusa na mente de muitos cristãos. Eu vou aqui ler novamente Mateus, nós vamos dar continuidade, chegar onde nós queremos chegar. Felizes são aqueles que perseveram até o fim. Eu sei que nem todos estão conseguindo, eu sei que é um assunto mais denso, é um assunto mais teológico, e às vezes as pessoas não têm muita paciência para ver esse tipo de vídeo áudio, mas para aqueles que realmente se interessam por conhecer um pouco dessa doutrina das últimas coisas, mais voltada para o Apocalipse, que ele está dividido entre aquilo que já aconteceu, o que está acontecendo, o que estará a acontecer, vai conseguir compreender algumas coisas aqui dos textos bíblicos que, como nós vimos nos vídeos anteriores, foi distorcida aí no passado tempo, né? Eu vou ler dois versículos e eu vou dar continuidade. Eu quero abrir bastante a Bíblia com você, tá bom? E você vai perceber a linguagem de Jesus Cristo e a linguagem dos apóstolos também quanto a estas coisas que, como nós vimos, aconteceram no século I. E eu quero mostrar também o texto que mostra que o século I foi o século das heresias. Uma delas que eu já citei aqui é o gnosticismo, citei no vídeo áudio anterior. É claro, compreendendo melhor é para quem está acompanhando desde o início. Mateus 23, versículo 35 ao 36 diz o seguinte: para que sobre vós caia o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Lembre-se que Jesus está falando aos fariseus, a quem é chamado de hipócritas. O capítulo 23 fala de 8 ais. Os ais aqui é ai de vós, porque vai doer. É uma ideia mesmo de dor que esses homens passariam, dado eles sustentarem, o assassinato de tantos cristãos por causa da sua fé, ainda naquele tempo. É por isso que Jesus falou, não vai passar esta geração. Pense aí, em termos de anos, quantos anos se passaram e há quantos anos se fala que a profecia haverá de se cumprir? Ok, boa parte dela já se cumpriu. A verdade é que quando se fala do santuário e o altar, até aquele tempo havia ainda os sacrifícios levíticos. Aquele sistema ele acabaria a partir de Cristo se apresentar como Cordeiro, o único sacrifício, O templo de Jerusalém destruído no ano 70. Tem pessoas que estão achando que os sacrifícios vão retornar. Ok, eu não vou discutir essa visão, mas Jesus Cristo veio para exatamente cessar esses tipos de sacrifício levítico, de Moisés, que ainda acontecia dentro dessa ideia de morte de animais. Jesus Cristo cumpriu isso. E Jesus estava falando já no versículo 34 de Mateus 23, que enviaria profetas, sábios e escribas, só que eles seriam mortos. Alguns eles matariam, outros eles açoitariam nas suas sinagogas, e perseguiria esses homens de cidade em cidade. A perseguição aconteceu. Por isso nós caminhamos aí até o versículo 11 do capítulo 24, falando do surgimento dos falsos profetas. Eu quero que você pegue a evidência comigo desses falsos profetas, e eu já mostrei anteriormente a evidência dos falsos cristos, citei pelo menos 3 deles, mas muitos falsos cristos surgiram naquele primeiro século ali, após morte
a ressurreição e veio muitas heresias acompanhando isso. Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao 18, o apóstolo Paulo, ele vai provar isso para nós. Então, abra sua Bíblia aí em Colossenses 2, versículo 16 ao 18. Olha o que diz a palavra de Deus sobre essa realidade do século I. Como nós vamos abrir a Bíblia, é tempo para você e tempo para mim, diz assim as Escrituras. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa do dia das festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto de anjos, metendo-se em coisas que nunca viu, estando debalde, inchado da sua carnal compreensão. Escute, era comum, algumas pessoas queriam voltar aos, vamos chamar de os cerimoniais judaizantes e vinha com muitas coisas com aparência de piedade. Paulo está falando sobre essas coisas que era comum naquele tempo, tá? Se você for lá para 2 Pedro também, você vai perceber que Pedro também fala desses falsos profetas. 1 João, o livro de Judas, todos esses textos mostram que eram comuns falsos profetas infiltrando, adentrando as igrejas, enganando muitas pessoas. Daqueles que seguiram esses falsos profetas, a gente sabe que muitos foram mortos. Ok, eu vou trabalhar daqui por diante para que você compreenda esse período em que tudo isso aconteceu. Diz assim o versículo 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, ou o amor de quase todos esfriará. E foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Agora o versículo 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós podemos querer lançar esse até o fim para o fim dos tempos. É claro que todos nós vamos precisar de perseverança. Mas aqui no versículo 14, e eu quero que você pense comigo, é um versículo muito falado, muito discutido. Eu particularmente tenho pensado sobre esse versículo. Diz assim: e este evangelho, eu voltei para Mateus 24, tá bom, irmãos? Versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Que fim é esse? É sobre esse evangelho pregado em todo o mundo e o sentido da palavra mundo em vários textos do Novo Testamento que eu quero mostrar para vocês. Mas antes de mostrar essa ideia do evangelho pregado para que venha o fim, eu quero que você perceba o versículo 15 ao 20 que fala: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, do qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Lembra, ele está falando de Jerusalém, está falando do templo. Começou falando do templo em Mateus 24. Está falando da Judéia. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem no telhado não desçam para tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte para buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Olha para você ver que coisa. Tudo isso estava acontecendo, né, depois da revelação, um tempo, na região da Judéia, Jerusalém. Isso é fato de que mulheres foram assassinadas, mercenários romanos, a história conta. Por isso que eu trouxe aqui o nome de alguns historiadores que conhecem a história, que foram encontradas mulheres mortas ali. Então está falando daquela região específica. E o que me chama a atenção, e que talvez algumas pessoas ignoram, é que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. A geração na qual Jesus ainda estava inserido. Esse versículo não passará esta geração,
Versículo 36, olha para você ver. Eu vou voltar lá, ó. Versículo 36 do capítulo 23. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração, disse Jesus. E no versículo 34 do capítulo 24 diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, profecias que se cumpriram naquele tempo, primeiro século. Agora vamos pensar essa ideia de mundo. Existem 3 palavras para mundo nas Escrituras, e aqui especificamente, versículo 14, o evangelho pregado em todo mundo, a palavra é oikomenê, né? Oiko de casa, o lugar de habitação. Vai chegar a todos estes lugares. Aí, normalmente, nós pensamos, então, ainda falta o evangelho chegar em todo mundo para o cumprimento dessa profecia. Eu também tenho conversado com algumas pessoas e é claro que eu não discordo, né? Algumas pessoas talvez não peguem essa palavra mundo nesse sentido, porque existe a palavra mundo cosmo, como também existe a palavra mundo aion, que está lá em Romanos 12, né? Não vos conformeis com esse mundo, a palavra século ali, aion, ok, e mundo, cosmo, planeta. Mas eu quero mostrar para você vários textos relacionados a mundo que mostra que esse evangelho, desse contexto, ele foi pregado àquela geração. Ele foi pregado àquela geração. Vamos começar com Romanos 1:8. Romanos 1:8. E aí nós vamos na progressão da leitura bíblica para a gente compreender essas coisas. Romanos 1, versículo 8. Nós vamos ler alguns versículos em Romanos. Diz assim as Escrituras: primeiramente dou graças ao meu Deus, o apóstolo Paulo dizendo, por Jesus Cristo, acerca de todos vós, de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Olha como é que ele usa a expressão. Todo mundo, novamente, a fé sendo anunciada. Então, o que seria o evangelho pregado a todo mundo, ou a fé conhecida daqueles cristãos em todo o mundo? Será que seria exatamente aquilo que nós esperamos que aconteça da nossa forma, do nosso jeito e no tempo que a gente acredita que essas coisas precisam manifestar? Esse evangelho chegou a todo mundo ou não? Romanos 10:18 vai dizer o seguinte, Romanos 10:18. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo que, pois, por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Ele não está falando de algo que aconteceria. Ele diz que aquele evangelho que foi pregado, é o contexto, né? Como ouvirão se não há quem pregue, né? Como crerão se não houver quem leve a mensagem, como irão se não forem enviados, é aquele contexto todo da fé. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse versículo está dizendo que esta palavra chegou até os confins do mundo. É importante a gente prestar atenção nisso. Vamos para o próximo versículo, Romanos 16:25. Romanos 16:25. Então, às vezes a gente pode estar esperando um acontecimento, quando na verdade muitas dessas coisas já aconteceu. Diz assim o versículo 25: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas se manifestou agora. Versículo 26. E se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus, do Deus eterno, a todas as nações. Se manifestou, as nações já têm conhecimento, pela obediência da fé, para a obediência da fé. Então eu estou mostrando isso aí.
o mundo, as nações, ok. O apóstolo Paulo está trazendo versículos que mostram que já chegou, já alcançou. Se for depender desses outros textos, nós não temos mais nada que esperar no que diz respeito à dúvida de que Cristo pode voltar a qualquer hora. Colossenses capítulo 1, versículos 5, 6 e 23. Colossenses 1, Colossenses capítulo 1, vamos aí abrir a nossa Bíblia. Primeiro versículo, versículos 5 e 6 diz assim, olha: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde os dias em que vistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Eu estou mostrando aqui que a expressão mundo se repete. E apenas dois textos, aquele texto lá de mundo, sabe, oikoumene, e algumas vezes aqui nesses textos aqui falando de cosmo, mas também em Romanos 12 falando de aion, que é este século. Tudo bem. Então, para a gente fechar aqui esses versículos bíblicos, como é bom, irmãos, eu não sei se você tem essa alegria de conhecer esses versículos e pensar mais profundamente sobre eles. Versículo de número 23 de Colossenses 1. Olha o que diz a palavra de Deus, versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, lembra-se que o apóstolo Paulo está falando de esperança, nesses contextos aqui que eu estou lendo aqui, contextos imediatos, ok? Do mesmo capítulo 1. Ele fala que tendes ouvido o evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro, ou fui feito ministro. Então você vai ver que esse evangelho chegar a todo mundo, ele pode não estar dentro de uma conotação que algumas pessoas acreditam. Sim, ele já chegou baseado nesses versículos que eu tenho compartilhado com vocês, tá bom? Então, pensando nisso, a palavra lá de Romanos 10, 18, lá também é oikoumene, tá bom? O 10, 18, terra habitada, uma casa. O evangelho já chegou e agora se aguarda a consumação dos séculos. Então, primeiro, nós não podemos fugir nem criar, um final dos tempos, um fim que já se manifestou há mais de 2000 anos atrás. É por isso que fins dos tempos não é esse tempo que nós estamos vivendo. Nós já entramos nele a partir do século I, com todos aqueles acontecimentos, com todos aqueles imperadores, reis, nós já entramos nele. E o evangelho realmente foi pregado. Agora eu quero ler um versículo aqui de Mateus 24 que me chama a atenção e que espero que te desperte também para compreender esse contexto. Diz assim o versículo 21 de Mateus 24: porque haverá então grande aflição, olha que coisa interessante, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, tampouco jamais haverá. Então essa aflição pegou aquela geração do século I. Olha, nunca houve desde o princípio aquela aflição, milhares de judeus mortos, sabe? Aquelas barbáries que eu falei, do piche, dos animais atirados às feras, ou vestidos ou homens em peles, o fogo,
a perseguição que asseverou-se, do qual o apóstolo Paulo foi um também participante, a gente sabe disso, a fome que aconteceu naquele tempo, tudo isso se cumpriu. É claro que nós temos uma esperança, mas o contexto aqui vai falar de que jamais haveria igual àquela. Nós temos visto muita coisa acontecendo. Nós não podemos negar que tem se intensificado o sofrimento em muitas nações. Mas, sabe, vale a pena a gente pensar naquele mundo antigo, sabe, que já experimentou o princípio das dores. O princípio das dores. Iguais àquelas jamais haverá. É por isso que a esperança escatológica, apesar das tragédias que estão acontecendo no mundo, ainda a fome, ainda a peste, ainda a guerra, ainda a nação contra nação, reino contra reino, está evidente tudo isso. Ainda há. Mas o avanço da igreja e a influência da igreja se tornou mais poderosa. Nós podemos, a partir do versículo 22, transicionar. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Isso é importante, irmãos, é importante a gente entender. Aqueles dias, século I. E apareceram aqueles que disseram: o Cristo está aqui, o Cristo está ali. Jesus disse: não dei crédito. Os falsos cristos, versículo 24, os falsos profetas: houve grandes sinais e prodígios, sim, que se possível fora, enganaria até mesmo os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito, disse Jesus, versículo 26, acabei de ler o 25 e 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, sobre Jesus, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim será também a vinda do homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Começa agora a transicionar as épocas, e a vinda do Filho do Homem. Mas muitos dos sinais que você vai ver se repetindo, em Marcos 13 e Lucas 21, já sucederam. Algumas pessoas, na verdade, é uma visão dispensacionalista, por causa desses filmes, a influência lá, como eu disse, depois da Segunda Guerra Mundial, a Bíblia de Scofield, desses profetas, eles estão esperando um templo de novo, a restauração do templo, novos sacrifícios. Mas quando se fala do sangue de Abel até Zacarias, fala de uma época passada e não de uma época futura, como alguns acreditam, tá? Então, o evangelho no Brasil, ele foi muito influenciado por essa visão dispensacionalista dos deixados para trás, o arrebatamento da igreja. Eu não vou entrar aqui no estudo da diferença entre pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, sabe? Essa visão que nós estamos trabalhando aqui, ela está mais voltada ao preterismo parcial. Algumas coisas é porque algumas pessoas acreditam que já aconteceu tudo, Cristo já até voltou. Não, ele está por voltar. Isso é uma mentalidade do judeu não convertido, que eles esperam o Cristo, mas ele já voltou. Só que existem os pré-tribulacionistas, e aquela questão, nós passamos ou não pela tribulação. Tudo isso está relacionado a uma expressão chamada de 1000 anos. 1000 anos, governo de Cristo. É literal ou é figurado? Sabe? Eu creio que não é literal, mas alguns creem que é literal. O amilenismo, ele crê que nós, a partir de Cristo, nós já entramos
no milênio, e os dispensacionalistas acreditam no milênio que há de vir, e eles fazem uma certa confusão que não tem base bíblica. É como se houvesse duas voltas de Jesus Cristo, e Apocalipse só fala de uma volta de Jesus Cristo. A ideia deles é que Jesus vai voltar, para arrebatar a igreja, e aqueles que ficarem aqui passarão pela tribulação, e Jesus vai fazer uma segunda volta para aqueles que não negaram. E na verdade isso não tem fundamento bíblico, mas isso disseminou-se muito no sistema religioso, tá bom? Daí surgiram o filme Deixados para Trás, a agonia do planeta. Daí surgiram os cristãos que saíram dos seus postos como cristão, como arautos, como verdadeiros profetas, instrumentos de Deus para chamar uma geração ao arrependimento, amedrontados com o final dos tempos. Mas Lucas 21 vai falar, quando você vê acontecendo essas coisas, não é para você se desesperar. Alegre-se, erga a sua cabeça, levante os seus olhos, a redenção de vocês está próxima. Então, nós vamos concluir aqui e espero, para quem tem interesse em lidar com essa questão da tribulação. Eu lembro que um pastor, ele deu um testemunho. Se eu não me engano, ele tinha essa visão dispensacionalista, da construção do templo, do sacrifício novamente, do novo templo. Não, o templo foi destruído, Jesus Cristo é o templo vivo, sabe? Nós somos o templo, que está sendo edificado para a casa de Deus em espírito. A verdade é essa, mas esse pastor, se eu não me engano, foi na China que ele ministrava, ele tinha essa visão dispensacionalista e ele pregava o tempo todo. Olha, firme-se em Deus para os cristãos chineses. Eu creio que foi os chineses mesmo, eu acho que não foi coreanos nem japoneses, não. Eu creio que foram os chineses. E ele dizia assim, não se preocupe, porque a igreja não vai passar pela grande tribulação. Essa é a visão dispensacionalista. E ele chorou amargamente, porque muitos cristãos que se converteram fielmente a Jesus Cristo lá na China sofreram uma perseguição na época terrível. E aí eles choravam e queriam uma resposta. Como o Senhor diz que nós não passaríamos pela grande tribulação, e não há uma tribulação mais terrível do que essa que nós estamos passando. Então nós não podemos nos enganar. Está acontecendo muito sofrimento no mundo todo. E tem gente pensando, eu não vou passar por isso. Não, nós já estamos vendo, já estamos passando. Sabe? E qual é a nossa esperança e a nossa alegria? É que o reino de Cristo está vindo, está se manifestando, ele está cada vez mais perto. Nós não estamos preocupando se a luz está cada vez mais escura, como essa minha camisa. Nós estamos felizes porque as trevas, na verdade, estão cada vez mais escuras. Não, nós estamos felizes porque a luz está cada vez mais clara. O cenário está todo montado para que o Messias, Cristo, Jesus, ele venha reinar soberanamente sobre tudo, sobre todos, subjugando todas as nações, todos os reis. A ele somente a glória, nós nos movemos por isso e queremos levar essa mensagem de esperança. Por onde quer que nós passarmos, a única esperança é Cristo. É Cristo. E esse estudo, talvez ele seja informativo. Eu falo que não define, sabe? Isso não define sobre salvação. É um informativo, conhecimento. Não é uma instrução, mas é um conhecimento que eu acredito ser válido. Então, se verá o Filho do Homem com poder e grande glória, vindo sobre as nuvens. Todo olho verá, enquanto alguns se lamentarão. Outros não veem a hora desse dia chegar, mas não vivem em fuga. Eles estão sempre em Cristo a avançar. Um forte abraço. Amo vocês.